Quero iniciar neste culto uma série de 3 mensagens falando sobre os novos sacrifícios de uma nova adoração. Muitas igrejas estão tentando voltar ao Antigo Testamento, usando práticas e rituais que já não fazem parte da nova aliança. Nós estamos agora no Novo Testamento, o novo pacto, a nova aliança. E é preciso que a gente compreenda bem o que significa esta nova aliança, esse novo tempo de adoração e de louvor ao Senhor. Então eu quero convidá-los a acompanhar esta palavra que está comigo aí. Juntos nós vamos projetar e você vai poder também acompanhar. Muito bem. Quase tudo mudou. Jesus fez a diferença de uma antiga aliança para uma nova aliança. Jesus fez a diferença em todos os sentidos. Antes precisavam ser sacrificados animais para perdão dos pecados, pelo sangue derramado. Um pacto estranho aos nossos olhos, mas não aos olhos do passado e das nações outras pagãs também. Mas agora não há mais necessidade disso, porque Jesus se tornou o sacrifício perfeito, suficiente e único. Na sua morte na cruz e o seu sangue derramado, ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora então estamos dentro de um novo momento de adoração, desde Jesus Cristo até agora. A gente diz novo, mas já há mais de 2000 anos. Mas muitas vezes a gente ainda não entendeu e de vez em quando a gente está querendo voltar ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento. O Velho Testamento é importante, é fundamental para a gente compreender o Novo Testamento. O Novo Testamento se reafirma também no Velho Testamento e ambos se entrelaçam, e é importantíssimo. Mas a nova aliança que vivemos hoje tem diferenças importantes. E estas diferenças eu quero marcar com os irmãos ao longo desta nossa caminhada. Hoje eu quero falar sobre esses novos tempos aí que a gente está vivendo de adoração, os novos sacrifícios. Mas antes de começar a falar sobre os novos sacrifícios, eu quero fazer um apanhado do que mudou da antiga adoração, da antiga aliança para a nova aliança. Em primeiro lugar, a noção de templo e de santuário. Pode passar. A noção de templo e de santuário. Antes, Deus permitiu a construção do templo de Salomão, depois o templo reerguido por Herodes o Grande. Então, todo o culto da nação de Israel estava centralizado no templo, era o santuário. E para eles, santuário significava a presença de Deus. Mas, com a vinda de Jesus Cristo, o santuário se tornou obsoleto. Tanto é que o próprio Jesus profetizou o fim daquele templo magnífico. Roma se insurgiu contra os irmãos, os nossos israelitas, nossos irmãos da fé, mas que perderam esta comunhão com Deus e transformaram a religião de Israel numa religião totalmente fora do projeto de Deus. Então o templo foi destruído para que pudesse dizer: olha, vocês agora não precisam de templo. Templo não é lugar da minha presença. E aí a igreja cristã ficou durante 300 anos sem templo, sem lugar, um espaço grande como esse para se reunir. Se reuniam nas casas, nos lugares, nas praças e outros lugares para que pudessem adorar a Deus. Então, ele
Foi então que Deus veio a nos mostrar no início da vida cristã, no início do cristianismo, o que seria agora um novo templo. O que é templo hoje? O que é santuário hoje? Os irmãos aqui às vezes ficam estranho que eu não chamo esse espaço aqui de santuário, eu chamo de salão de cultos. Porque aqui só se torna santuário quando vocês todos, que são santuários do Senhor, que são templo do Espírito Santo, aqui se reúnem. Então, quando os salvos reunidos se transformam em adoração e se transformam em igreja, se transformam também em santuários. E individualmente, onde você está ou estiver, você é santuário do Senhor. Isso está bem claro, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 19, verso 20, vai dizer: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tende da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprado por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Então nós somos o santuário, nós somos o templo do Espírito Santo. Pedro reafirma isso também, Pedro capítulo 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Nós somos uma casa espiritual, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Não oferecemos mais sacrifícios de animais ou de ofertas assim que tenham a ver o pedido de perdão em troca de perdão. Não fazemos mais isso, porque Jesus já morreu por nós e se tornou suficiente para nosso perdão, bastando apenas crer nele e se arrepender dos seus pecados. Mas nós somos então, nós fazemos, os nossos sacrifícios são espirituais, e que ao longo desta série nós vamos entender todos eles. Ainda em 1 Coríntios capítulo 16 vai dizer: pois somos santuários de Deus vivo, como ele disse, habitarei neles e habitarei neles e entre eles andarei. Então nosso Deus está entre nós, nós somos o santuário do Senhor, o Espírito Santo está conosco e transforma esse ambiente aqui num santuário, porque os santuários estão juntos celebrando ao Senhor. Outra noção errada é a noção de altar. Às vezes as pessoas, vamos até o altar. Nossos irmãos de outras denominações falam muito isso. Então, como se aqui fosse um espaço absolutamente santo. Não, todo espaço aqui é espaço santo. Todo lugar onde você estiver, o altar não é mais uma coisa. O altar é você, seu coração e sua mente são agora altares onde o Espírito Santo de Deus atua. Deus usa você, você é um altar do Senhor, sua vida. Então não há mais um lugar onde, altar é aquele lugar onde ficava o incensário, o candeeiro, os castiçais, a mesa dos pães da propiciação, o lugar do santo dos santos. Não há mais isso. Este lugar aqui é uma plataforma, um púlpito, ou alguma coisa que a gente, claro, preza, como deve prezar cada espaço deste espaço de culto, como devemos prezar a nossa casa. Nossa casa também é um lugar, é um santuário de Deus, especialmente se todos ali forem comprometidos com o Senhor. Então, a presença de Deus é real e verdadeira. Então, é preciso que a gente compreenda bem essa noção. Vocês raramente ouvem a gente dizer, vamos ao altar. O altar somos nós, o altar é que vai à frente. Outra coisa do incenso. No Antigo Testamento se usava muito incenso, mas agora não usa mais. Isso acabou. Até outras religiões se apropriaram deste incenso, e até eventualmente com base no Antigo Testamento, mas não há mais. O incenso é símbolo de oração. A nossa oração a oração que a gente tem agora acesso direto ao Pai. Normalmente o sacerdote orava e botava o incenso chegava a Deus como oração.
mas era símbolo de que o sacerdote era o intercessor, o mediador. Mas não, vejam só Apocalipse capítulo 5, verso 8, diz assim: as taças de ouro cheio de incenso são as orações dos santos. São a oração, não os santos que eles chamam de santos. Santos somos todos nós. Não existe pessoa que é separada para ser santa. Todos somos convidados a ser santos. Não porque sejamos perfeitos, mas porque Cristo nos purificou, Cristo transformou a nossa vida e somos santificados. E a palavra santo quer dizer, quem sabe o que quer dizer a palavra santo? Separado. Nós fomos separados das trevas para a luz, nós fomos separados do caminho do inferno para o caminho do céu, nós fomos separados das trevas para a luz. A palavra igreja, eclesia, quer dizer, chamados para fora do mundo. É um povo que foi chamado por Deus para o louvor do seu nome. Óleo. Muitos irmãos perguntam, mas e o óleo ungido? Na verdade, o óleo simboliza a nossa fé. Na nova adoração, o óleo físico é dispensável. Mas se alguém ainda precisa de um reforço, se ainda é um novo crente, ou ainda precisa de alguma coisa a mais, a gente pode eventualmente até usar, mas não é necessariamente este óleo que faz a diferença. O que faz a diferença é a nossa fé. E quando a gente coloca qualquer coisa, qualquer líquido, qualquer objeto com um poder sagrado, nós começamos a transformar a nossa religião em muitas coisinhas sagradas. A única coisa sagrada somos nós e a triunidade divina. E a gente deve preservar essa nossa condição de sagrados. Ainda que Tiago tenha dito, então vocês, lá em capítulo 5, versos 14 e 15, então entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor, e a oração feita com fé, não é o óleo que vai curá-lo. Talvez ali era um costume da época, tinha alguma coisa psicológica, ou então tinha também efeitos medicinais, de uma medicina ainda não evoluída, mas é a oração da fé que cura o doente. Então, meus irmãos, a fé expressa a oração, e ela é mais importante, e ela é o ingrediente suficiente para gerar milagre, se for da vontade de Deus. Então, talvez precisemos, às vezes, ajudar nossos irmãos mais novos a compreenderem isso. Obviamente, eu já disse aqui, se eu for visitar e alguém disser, pastor, põe um óleo em mim, eu vou pôr, mas vou dizer para eles, olha, não é o óleo que vai fazer o efeito. O que faz efeito é a oração da fé, é a sua fé e a sua dependência do Senhor. Mas agora, eu queria voltar o nosso coração, nossa mente, para os princípios e o papel e o significado que regem os novos elementos dos novos sacrifícios. E o versículo que nós vamos usar, como é que devemos adorar? Como é que devemos orar? Para quem orar? Que coisas importantes nós devemos saber ao adorar e ao orar? Então é o verso 15 que nós vamos ler agora, juntos, para a gente compreender isso. E os judeus antigamente se aproximavam de Deus pelo sangue dos sacrifícios de animais, como eu disse. Mas agora nós temos outra maneira de nos aproximarmos. Então vamos ler juntos este versículo lá. Vamos lá. Deus, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Outro versículo. Muito bem, nós vamos aprender agora, vamos dessecar esse versículo
e ele vai nos ensinar algumas coisas muito preciosas sobre a nossa vida, sobre oração e sobre adoração. Você pode acompanhar comigo aí, e esse versículo 15 em especial, e nós vamos ver como Deus providencia todo o ensino para que a gente compreenda como é que vai funcionar essa nova aliança, essa nova adoração. Em primeiro lugar, sumo sacerdote. Antigamente, na religião judaica do Velho Pacto, tinha o sumo sacerdote. Ele era que recebia os pedidos de perdão, o sacrifício, e ele então intercedia junto a Deus por todos. Agora não temos mais esse sumo sacerdote humano. Na morte da cruz, Jesus a morte da cruz possibilitou rasgar o véu de alto a baixo, não foi de baixo para cima, de cima para baixo, foi Deus que rasgou, como dissesse, vocês agora, todos os que crerem em Jesus, todos que receberem seu perdão e graça, todos que confiarem nele, vocês têm acesso direto a mim, por meio de Jesus Cristo, e ele se tornou então o nosso sumo sacerdote, Jesus, por isso o texto vai dizer, por meio de Jesus. Então, nada podemos fazer sem Jesus, não podemos cantar se não for por Jesus, não podemos orar se não for por Jesus, nossa vida depende de Jesus, a nossa salvação depende de Jesus, o nosso viver, o nosso morrer é com Jesus, Jesus está conosco todos o tempo, até a consumação do século, nossa razão de viver é Jesus, nossa motivação para viver é Jesus, então é por Jesus, tudo que fazemos é por Jesus, é para Jesus, e por causa disso nós glorificamos a Deus. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor, Ele é a nossa ponte que nos leva direto ao Pai, ao coração de Deus. Então somente através dele é que a nossa adoração é aceitável, é por meio dele e pela fé no Filho de Deus é que nós então vivemos um novo e vivo caminho que Jesus abriu na cruz do Calvário. Mas o texto bíblico também, este versículo, vai nos ensinar quem são os sacerdotes. E ele diz, ofereçamos, por meio de Jesus, ofereçamos. Quem que está oferecendo? Nós. Agora os sacerdotes somos todos nós, sacerdócio real, estamos com esta responsabilidade de nós mesmos mediarmos a nossa oração e falarmos diretamente com o Pai, não precisamos de nenhum auxiliar, não precisamos de nenhum mediador a não ser Jesus, não adianta buscar mediador humano, por mais bonita que tenha sido a vida da pessoa, ela não media ninguém, o único que pode nos mediar, interceder diante de Deus é Jesus Cristo. É por isso que a gente entra na presença de Deus em nome de Jesus, e Deus nos ouve diretamente. Você não precisa de pessoas que possam fazer esses apelos, nem mesmo a sua mãe disse, não fale diretamente com Ele. Então é muito importante, nós estamos sujeitos e agentes desta oração, desta adoração e desta oração. Outra coisa, quando é que devemos orar? No Antigo Testamento havia dias especiais, horários especiais, agora não, o texto vai dizer, nosso horário é sempre, por Jesus Cristo, pois ofereçamos sempre, é toda hora, é todo momento. A nossa vida deve ser para o louvor e glória do Senhor, no que falamos todo dia, no que fazemos todo dia. Nós temos que estar sempre conscientes que estamos na presença de Deus. Nossas ações devem ser ações que honrem a Deus, que não avergonhem ao Senhor. Então, é o nosso horário de adoração, nós devemos estar sempre na presença de Deus, nunca sair da presença de Deus. Essa é uma atitude de adoração permanente. É claro que vamos ter um momento de adoração comunitária, é claro que vamos ter um momento de devoção pessoal, mas a consciência da presença de Deus em nossa vida é permanente. Agora, o que
qual é a oferta? A oferta desse nosso culto. E o texto vai dizer, por meio de Jesus, pois ofereçamos, aliás, o destino antes disso. Qual é o destino da nossa adoração? Qual é o destino da nossa oração? O destino é a Deus. Por Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos sempre a Deus. Então a nossa adoração é a Deus, a nossa oração é a Deus. Ah, mas pastor, eu posso orar para Jesus? Pode, mas a Bíblia ensina que você deve orar para Deus, em nome de Jesus, por meio de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo. Então, o destino da nossa adoração e da nossa oração é Deus. A próprio Jesus, quando fazia milagre, ele disse, glorifique a Deus, porque Jesus e Deus são o mesmo, mas há este sentido de Deus Pai, Deus Filho, do Espírito Santo. Jesus não toma a glória para si, mas a divide com toda a triunidade divina. E ele já tem esse papel de ser o mediador, de ser o intercessor. E Deus, que de alguma maneira faz com que essa triunidade divina trabalhe bem, o Espírito Santo incentivando, o Espírito Santo inspirando, Jesus mediando, Jesus intercedendo e o Pai recebendo a oração e respondendo as nossas preces. Agora a oferta, o texto diz que essa oferta chama-se sacrifício, mas não um sacrifício mais físico ou de um animal ou de qualquer outra. Esse sacrifício é um sacrifício espiritual. Se fosse sacrifício físico ou sacrifício material, seria mais fácil. Você dava alguma coisa, algumas igrejas até invertem isso. Olha, quanto mais dá, você der dinheiro, quanto mais sacrifício você fizer, mais Deus vai te abençoar. Não é isso. O fato de contribuir você faz porque você tem gratidão, você tem amor à obra, você tem compromisso com o Senhor. Mas não é para comprar a bênção de Deus. O sacrifício é espiritual, é mais difícil viver em retidão, é mais difícil não mentir, não viver em palavrões, não fazer coisas que desagradam a Deus, não ver coisas que desonram ao Senhor, não fazer coisas que ofendem o caráter de Deus. Isso é mais difícil, porque dentro de nós há uma guerra muito grande, muito profunda. A carne milita contra o Espírito de Deus que quer que você ande na sua presença, mas a carne é muito difícil de lidar. Então quando você vence a carne, esse é um sacrifício, você faz isso em nome de Jesus. Quando a carne diz minta, você diz eu não vou mentir. Dê um suborno ali, você vai dizer não, isso não é de cristão. Esse é o sacrifício, essa é a luta que temos com todo dia e que temos que vencer. Então é um sacrifício espiritual que Deus espera de nós. Isso é uma coisa muito mais preciosa e muito mais difícil que temos que vencer. Qual é a natureza desta oferta? Diz que é um sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. A gente oferece sacrifício, mas com o objetivo de louvar a Deus, com o objetivo de glorificar a Deus. É um ato de glorificar, de enaltecer, de engrandecer ao Deus majestoso e glória, de toda glória. Mas, por isso, louvor, meus irmãos, é mais do que música. Louvor é mais do que canções. Louvor envolve ações de graça. Vocês estão aqui hoje em ações de graça, porque Deus lhes deu uma bênção. Essa bênção, então, vocês estão celebrando. Mas a humanidade toda não tem esta consciência de que tudo, o céu e a terra pertencem ao Senhor e todas as coisas deste mundo pertencem ao Senhor. E se nós recebemos alguma coisa, vem de Deus. Nós temos que ter gratidão a Ele. E a gente então oferece isso, vencer nosso egoísmo, nossa arrogância, nossa soberba e a nossa independência, nossa falta de fé. A vitória sobre isso é um sacrifício que você oferece a Deus, sacrifício espiritual. Também
esse texto vai nos ensinar o resultado. O resultado quando a gente faz um sacrifício espiritual de louvor a Deus, para agradar ao Senhor, para viver na presença dEle, para honrá-lo em tudo que fazemos. O resultado, meus irmãos, diz o texto bíblico que chama-se fruto. Fruto. Nossa vida, Deus nos fez para que frutificássemos, para que produzíssemos o fruto da justiça, da generosidade, do amor, o fruto do Espírito. Então, o crente que vive na presença do Senhor, e a adoração tem que levar a isso. Não adianta cantarmos aqui, se a gente depois não vai produzir fruto. A adoração e a oração tem que produzir fruto de uma vida consagrada. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Sem isso, o sacrifício de louvor fica invalidado. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto. E que fruto é esse? Fruto dos lábios. Então, se é dos lábios, é de alguém. Estavam aqui as irmãs cantando, vocês cantando, todos usamos os lábios. Alguns lábios ficaram escondidos, mas os instrumentos mais importantes de uma adoração somos nós. Ainda que os instrumentos musicais sejam importantes, mas se eles não tiverem, nós cantaremos a si mesmo. Não é por falta de instrumento que a gente não vai celebrar, que a gente não vai proclamar, que a gente não vai falar. É o lábio, a nossa boca, e a nossa boca, diz Jesus, fala do que o coração está cheio. Agora, se o coração não está cheio de Jesus, não vai sair nada bom da nossa boca. Então, os lábios são o nosso instrumento para testemunhar, para nos relacionar, para pregar, para cantar, para louvar. Então, dos lábios, e a nossa mensagem, diz, nossa mensagem é dos lábios que confessam o seu nome, que fazem uma profissão de fé, do que Deus faz, do que Deus é, da sua bênção na nossa vida, da sua salvação, da sua presença, do Espírito Santo, do perdão dos nossos pecados, da vida eterna. Essa proclamação, esse confessar, esse crer no que Deus faz, isto é a nossa mensagem. E o texto vai dizer isso, esse versículo. Por ele, pois, ofereçamos nós, sempre, todo o tempo, a Deus, o nosso destino, sacrifício, alguma coisa espiritual que mexe com a gente, mexe com o nosso eu, mexe com a nossa carne, que é muito mais difícil. A gente faz esse sacrifício por amor a Jesus e pelo Evangelho, para a glória de Deus, de louvor, para a glória de Deus, para o louvor do Senhor. Isto é o fruto dos lábios que confessam. Se a gente diz que ama Jesus, vamos viver como Jesus gostaria de viver, que vivêssemos. Se a gente pede a bênção de Deus para a nossa vida, a gente tem que, de alguma maneira, ter temor ao Senhor, para que esta bênção seja uma realidade na nossa vida, em termos de testemunho, de compromisso. Lábios que confessam o seu nome, que vivem o seu nome. A nossa confissão de fé, meus irmãos, precisa transformar tudo o que pensamos, o que fazemos e as coisas que nos envolvemos. Então, este versículo ensina tudo isso para a gente. Eu quero convidar vocês a lerem de novo comigo. Vamos lá? Por ele, por meio dele, pois, sacrifício. Isto mesmo, que a nossa vida seja assim, que nossos lábios confessem a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, e que o fruto desse nosso confessar seja uma vida de testemunho, de exemplo para outras pessoas, e que em tudo que fizermos honremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.